Preciso começar dizendo que o tema do vídeo de hoje é surpreendente. Se essa é a primeira vez que você ouve falar disso, esse vídeo vai chocar você. Tá sentado? Hã? Então vamos lá! Você sabia que em inglês existem algumas coisas que simplesmente não podem ser contadas? Parece loucura, né? Mas calma que eu vou explicar tudo e você vai cair da cadeira quando descobrir quais itens são esses. E se você já ouviu falar nisso antes, muito provavelmente você já entendeu que o vídeo de hoje é sobre countable e uncountable nouns. Ou seja, contáveis e incontáveis. E também vamos aprender quando usar much e many em cada um desses casos. Você sabe? Vamos começar do começo. As palavras contáveis são aquelas que eu posso contar com 1, 2, 3. E essas palavras podem ser vistas tanto na forma singular, significando um só, quanto no plural, significando mais de um. Por exemplo, maçã, apple. Maçãs, apples. Carro, car. Carros, cars. Garota, girl. Garotas, girls. Casa, house. Casas, houses. Já as palavras incontáveis são aquelas que eu não consigo contar com 1, 2, 3. Sendo assim, essas palavras não vão apresentar um plural. Elas se apresentam somente de uma forma. E é aqui que você vai se chocar. Vou te dar alguns exemplos. Leite, milk, queijo, cheese, pão, bread. E sim, nós não contamos pão em inglês. Mas calma que eu já vou te explicar, vamos seguir a lista. Arroz, rice, trabalho, work, amor, love, progresso, progress, água, water, informação. Sim, a gente conta em português, in English, no. Information, equipamento, equipment. Mas, teacher, em inglês eu não consigo contar pão, leite, água. Como assim? Pois é isso mesmo. Podemos contar copos de água, caixas de leite. E o pão, nós contamos o formato dele, não a palavra pão em si. Então não existe pães em inglês, ok? Mas, buns of bread é um pão com a massa um pouco mais doce, normalmente um formato mais arredondado, menor, tipo pão de hambúrguer. Rolls of bread são pães que são enrolados para serem assados. A massa enrolada, sabe? Como o nosso famoso pão francês. Que na França eles chamam só de pão. Ah, mentira. Eles têm um tipo diferente lá. Pão de sal. Ou, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, cacetinho. Loaf of bread. Ou então somente loaf. Que no plural vira loaves. É o pão inteiro, como pão caseiro ou então pão sovado. E uma curiosidade, sabe o pão de açúcar no Rio de Janeiro? Em inglês, o nome dele é sugar loaf. Porque, né, o formato dele é como se fosse um pão inteiro. Slices of bread. Fatia de pão. Pieces of bread. Pedaços de pão. Isso a gente conta, tá, gente? Mas pão, só a palavra pão, não. A gente não vai contar em inglês. Em inglês, as palavras incontáveis normalmente são materiais e substâncias. Plástico, plastic. Ferro, iron. Madeira, wood. Ar, air. Café, coffee. E assim por diante. Ideias abstratas. Vida, life. Diversão, fun. Liberdade, freedom. Saúde, health. Tempo, time. Atividades, trabalho, work. Viagem, travel. Sono, sleep. Futebol, ou então futebol americano, football. Ajuda, help. Pesquisa, research. E assim por diante.
Sentimentos humanos. Felicidade, happiness. Raiva, anger. Honestidade, honesty. Esperança, hope. Respeito, respect. Coragem, courage. Então, perceba o seguinte. Muitas palavras que são incontáveis em inglês, elas são contáveis em outras línguas, como o nosso português. Por exemplo, acomodação, accommodation. Conselho, advice. Comportamento, behavior. Negócio, business. Dinheiro, money. Mas repara que em português a palavra em si, dinheiro, a gente não conta, tá? Ninguém vai te perguntar quantos dinheiros você tem na sua carteira. Não, ninguém vai fazer isso, né? A gente pergunta reais, dólares, euros, moedas. Mas a palavra dinheiro, a gente não conta. Nós contamos a moeda, mas a moeda corrente, né? Mas a palavra dinheiro em si, não, a gente não conta nem em português. Mas também dinheiro vivo, cash. Mobília ou móveis, furniture. Saúde, health. Dever de casa, homework. Informação, information. Conhecimento, knowledge. Bagagem, luggage. Permissão, permission. Lixo, rubbish. Cenário, scenery. Viagem, travel. Tempo, de nuvem, sol, enfim. Weather. Chocante, né? E eu te confesso que eu também acho. Mas e aí? O que muda? Primeiro que todas essas palavras que nós vimos até aqui, e elas são uncountable words, uncountable nouns, elas não têm plural, não existe plural para elas. Então, não existem, por exemplo, as palavras works, monies, equipments, informations, furnitures, e etc. Essas palavras simply don't exist. Elas simplesmente não existem, tá? Lembra disso. E a segunda coisa que muda é em relação aos quantifiers, que são os quantificadores. Ai, meu Deus, o que é isso, teacher? Que nome horroroso, né? Pois é. Mas olha só, calma. Lembra que no começo desse vídeo eu te falei que countable são palavras que a gente conta com 1, 2, 3 e uncountable são palavras que a gente não tem essa medida para contar. E se a gente não pode usar números, numerais, a gente vai utilizar much ou many, que são os quantifiers. E essas duas palavras, tanto much quanto many, significam muito. E sim, as duas têm o mesmo significado. Mas como que a gente vai usar cada uma delas? Many nós utilizamos com palavras contáveis e no plural. Então, eu posso contar com 1, 2, 3 e ela não vai estar no singular, não vai ser um só. Lembra, ela significa muito. Nesse caso, muitos, já que eu conto com 1, 2, 3, certo? E many é muito mais comum a gente ver a utilização em frases negativas ou então perguntas. Não tem muitos ovos na geladeira. There aren't many eggs in the fridge. Você tem muitos livros na sua casa? Do you have many books in your house? Já much, nós utilizamos para aquelas palavras que a gente não conta com 1, 2, 3. Só vão ter uma apresentação. E aí, many significa muitos e much significa muito, entendeu? E também é mais comum de se ver em frases negativas e em perguntas. For example, eu não tenho muito dinheiro. I don't have much money. Quanto café você bebeu? How much coffee did you drink? E nós também podemos utilizar em perguntas com how. How many dogs do you have? How much time did you spend at the hairdresser? How much is it? Essa frase é super boa da gente saber, né, gente? How much is it? Né? Quanto custa? Quando a gente vai lá pra fora e a gente quer comprar coisinha, que lá é bem mais barato. E por que much? É quanto custa. Em português, a gente não fala quantos custa, né? How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Percebeu? É quantos, plural.
né? Agora, how much is it? Quanto custa? A gente não usa no plural. E lembra que money a gente não conta, né? Dinheiro a gente não conta. Então, por isso que a gente pergunta quanto custa e não quantos custa. E viu só? Tá tudo relacionado. Agora me conta, você já sabia disso tudo? Me conta aqui nos comentários qual dessas informações mais chocou você. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Ou então, todos os dias nas minhas redes sociais. See ya!